Pessoal, já entrou em compasso de produção aí a Lava Jato 2. O que está acontecendo aqui são todos os ingredientes que marcaram a Lava Jato 1, voltando a todo o esquema de alianças que foi montado na época, de manipulações. Vamos pegar algumas manchetes que nós vamos dar, depois eu fecho mostrando o que está por trás aí desses movimentos. Vamos lá, Mariana. Vamos lá, deixa eu só trocar você aqui para a tela grande. A gente tem aqui a PF, vazamentos contra o STF, ataque coordenado ao STF, visa neutralizar os ministros que lideraram o enfrentamento aos abusos da Operação Lava Jato e ao crime organizado. Isso aí está nítido aí, independentemente de pecados que possam ter sido cometidos por Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, toda essa campanha aí teve eles foram torpedeados mais pelas virtudes do que pelos vícios. O Alexandre de Moraes é a figura central hoje na ofensiva contra o crime organizado que se instalou na Faria Lima. Ele é a pessoa que dá retaguarda aí para a Polícia Federal e tudo. E o Toffoli tem a caixa amarela. Essa caixa amarela, nós já trouxemos aqui entrevistados para falar dela, é aquela caixa que guardava aquele material ilícito da 13ª Vara, aí no tempo do Sérgio Moro e outros. Entram lá as gravações, as chantagens a lá Epstein, em cima de desembargadores, segundo o Tony Vieira, que foi informante deles, aí, foi o sujeito que era incumbido de fazer essas gravações todas, diz que a divulgação da Caixa Amarela vai expor, inclusive, as ligações da Lava Jato aí com órgãos de segurança dos Estados Unidos, que nós já temos documentários sobre isso, mas ainda não tem nada documentado. Então, isso aí tudo está ligado a esse movimento. E o que a Polícia Federal faz? Agora está confirmado, não tem mais. Quando surgiu aquela primeira denúncia do Globo, daquela repórter, sobre o contrato do Alexandre Moraes e sobre a mensagem do diretor do Banco Central, nós falamos, é um escândalo que está acontecendo, porque a perícia da Polícia Federal está soltando vazamentos aí visando torpedear o Supremo Tribunal Federal. E foi isso que aconteceu. Num primeiro momento, eu achei que o delegado-geral, o André, ele foi apanhado de surpresa quando houve enquadramento da Polícia Federal. De que maneira? O Toffoli indicou quatro peritos da mais absoluta confiabilidade. Nós trouxemos o perfil de um deles aqui, meu homônimo lá, mostrando que é um sujeito que tem o sistema dele, que ele desenvolveu, utilizado por 40 países. E continuaram aí, parou os vazamentos naquele momento. Parou os vazamentos, a campanha ficou repetitiva em cima dos vazamentos iniciais, tentaram encontrar um álibi para livrar o pessoal do conselho do BRB. De repente surge esse relatório de 200 páginas sobre conversas do Toffoli, que ninguém sabe, ninguém viu, mas todo mundo condenou. E daí vem a história da compra da participação da família no tal do resort lá, que você nem sabe se qual que é o valor adequado. Era uma área que perto da represa, que foi comprada por um valor menor, ninguém sabe. Mas houve todo o massacre, e o que está acontecendo? Conseguiram, nesse movimento, sai o Toffoli e entra o evangélico lá, num cargo-chave aí para as eleições de 2022. Porque esse caso máximo você pode direcionar para onde você quiser. Então, digamos, esse esquema Lava Jato conseguiu colocar esse ministro Anderson Torres aí, no comando, no comando da Operação Master aqui. A primeira instância, em Brasília, é um juiz que era um dos mais radicais no período da Lava Jato. É o sujeito que mandou segurar o passaporte do Lula, que ordenou o fechamento do Instituto do Lula. Ou seja, 2 centros de possível manipulação de informações nas mãos de pessoas ligadas aí ao novo lavajatismo. E o terceiro é o Davi Alcolumbre, que está até a tampa
enrolado aí com o Banco Master, que ficou também com esse material. Então essa é uma área. Segunda área, Tribunal Superior Eleitoral com a ministra Carmen Lúcia. O Globo fez igualzinho a primeira vez. Como que o Globo cooptou Carmen Lúcia na época? Primeiro, uma matéria curta que saiu na coluna do Anselmo, dizendo que a ministra Carmen Lúcia vai se enrolar porque comprou uma casa por um valor subavaliado de um sujeito ligado ao Carlinhos Cachoeira. Só um aviso. Ela aderiu imediatamente ao Globo, que durante meses utilizava a cenoura para atrair a ministra Carmen Lúcia. Cada frase dela era uma manchete, a mineridade dela era enaltecida. Voltou tudo agora. Voltou tudo. Você pega o Globo aí nas últimas 2, 3 semanas, a quantidade de entrevistas com a ministra, com aquele jeitinho mineiro dela, falando da mineridade, igualzinho. E daí o que ela faz? Faz um discurso sem noção, ameaçando o desfile da Escola de Samba Niterói. Ameaçando o desfile. Não, porque carnaval dá margem aí, grandes riscos que podem acontecer, não ficaremos quietos. Eu estou preparando um material aí sobre a legislação eleitoral para mostrar o absurdo que foi ela tentar imputar manobra eleitoreira para uma escola de samba que não tem nada a ver com o governo federal, não tem nada a ver com o PT, enaltece um personagem que é o Lula, e, digamos, o temor é tão grande que agora saíram as recomendações do PT para os participantes para não fazerem um L. Gente, o ridículo não tem mais limite aqui. Então, você tem o segundo cargo relevante aí, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nas mãos de uma ministra que, no tempo da Lava Jato, jogou de tudo quanto foi maneira. E a Polícia Federal, que preparou aí um dossiê de 200 páginas contra o Toffoli, agora contra Alexandre Moraes, e que tomou. Eu falei lá atrás, aí, você tem o partido político mais influente, que é o partido da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Já tomou o freio aos dentes. O delegado-geral Andrei não tem mais nada. Já está nas mãos aí. Por quê? Porque quando houve todos os abusos da Lava Jato, não houve punição para os responsáveis. É o mesmo esquema da ditadura. Você tem todos os abusos, você não tem a punição, volta a se repetir. O que esses delegados fizeram em Curitiba, o que fizeram por aqui, a truculência, o sujeito colocar aí 150 delegados para investigar um caso de corrupção veterinária lá no Paraná, afetando a exportação de carne brasileira. Todo aquele jogo de cena monumental, a delegada que levou o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina ao suicídio, nada aconteceu com eles. A Associação dos Delegados da Polícia Federal domina a Polícia Federal. Domina e subordinou o Andrei ao controle deles também. Então, tudo isso leva a um crescendo, porque o que vai acontecer com essa Lava Jato 2 aí? O Banco Master, assim como a Lava Jato, tem um monte de desdobramento para todo lado. Então, quem que define o que é escândalo e qual que é a investigação? Quem controla os vazamentos? Que nem a Lava Jato. Você controla. Vamos pegar aqui de um tempo para cá. O que se falou de Centrão em relação aí ao Master? Nada. Tudo concentrado no Toffoli, tudo concentrado no Alexandre Moraes e no coitado do diretor do Banco Central lá, não digo Reles, um simples diretor que, segundo as reportagens, pressionou os conselheiros, macacos velhos lá do BRB para comprar a carteira do Banco Master. Então, pessoal, prepare-se que a eleição, esse é o ano eleitoral, e estão vindo com tudo. A parceria imprensa, Polícia Federal, vazamentos, agora o controle da operação pelo ministro do Supremo aí, e do Tribunal Eleitoral pela Carmen Lúcia. Todos os atores estão disponibilizados aí para mais... E não adianta tentar pegar interpretações aí. Não adianta dizer que o Lewandowski foi conselheiro lá, mas não tem nenhum ato dele em favor do Banco Master. Não adianta. Você pega aí uma
uma inteligência artificial que soltaram aí sobre o carnaval aí da Escola de Samba de Niterói, aí, misturando Banco Master, INSS, Lula. Vai ser um jogo complicado e todo o esquema da Lava Jato veio aí. O principal deles qual é? Desmoralizar o devido processo legal. Essa investida contra o Supremo é para desmoralizar o devido processo legal. Você pode acusar o Toffoli de 500 coisas. Ele não fez nada que atrapalhasse as investigações, mas tem o devido processo legal. Sem o devido processo legal, você aponta quem você quiser. Deus me livre, viu? Eita, começar tudo de novo. Vamos lá, Maricota. Vamos lá, pai. Tem um pessoal achando que é um aviso da Carmen Lúcia isso para não tirar a eleição do Lula. O que você acha? É uma ameaça, não é um aviso, é uma ameaça. Ela preparando o terreno, é uma ameaça descabida da Carmen Lúcia. Vamos lá, então. Aqui a gente tem a aliança do Globo e da Polícia Federal, campanha contra Dias Toffoli ganha tom unificado com jornalistas usando redes sociais para reforçar acusações. O Globo publica matérias baseadas em vazamentos da Polícia Federal, tentando transformar o caso Toffoli em novo escândalo. É o caso da matéria, o diretor do BC pediu ao presidente do BRB que comprasse carteiras fraudadas do Master. Hoje tem uma que a reunião sigilosa com os ministros teria sido gravada pelo Toffoli. A troco de que gravada pelo Toffoli? Pode ter sido gravada. Você se lembra do episódio do Demóstenes Torres e do Gilmar Mendes, lá atrás. O tal do grampo sem áudio. Divulgaram aí um grampo que teria sido feito pelo Paulo Lacerda contra ambos, conseguiram a demissão do Paulo Lacerda e nunca apareceu uma prova do grampo sequer. E era um grampo curioso, porque era um elogiando o outro, não tinha nenhuma informação inconveniente, né? Então, esse caso da gravação do Toffoli fazendo a gravação e tudo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não importa, o fato já está dado e a imputação ao Toffoli já está consumada. Foi o mesmo esquema da Lava Jato. Mesmo esquema. Vamos lá, aqui a gente tem a terceira notícia, que é a indicação do André Mendonça e como ele protegeu os bolsonaristas envolvidos no esquema do INSS. O ministro André Mendonça barrou os pedidos de prisão apresentados pela Polícia Federal contra o deputado bolsonarista Euclides Petersen, do Republicano de Minas Gerais, e contra o ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. As solicitações ocorreram durante a nova fase da Operação Sem Desconto. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, impôs o uso da tornozeleira eletrônica a José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho e da Previdência sob o governo de Jair Bolsonaro, mas não decretou a prisão preventiva. Bom, ele tá dono da situação agora. Ele tem acesso a todo o inquérito que está no Supremo, e repetir, né? Você tem o Alcolumbre com acesso ao inquérito que foi para o Senado, e você tem esse juiz aí, que é o mais lavajatista dos juízes, recebendo material de primeira instância. A esperança aí é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que está nas mãos aí do senador Renan Calheiros, que está fazendo um trabalho mais sério aí, né?